Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que vocês possam estar muito bem. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós abrimos essa exposição no canal Teologia Contextualizada, propondo para vocês vários vídeos com desdobramentos nas ramificações bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas, e a gente vem numa crescente formatando o canal com o Novo Testamento. Obviamente, mais à frente nós vamos falar do Antigo Testamento, mas nós estamos priorizando a Nova Aliança, o Novo Testamento, e diante desse contexto, dessas exposições, de tudo aquilo que nós temos trabalhado nas diversas temáticas que a gente tem colocado no canal, espero que possa estar trazendo para você muita iluminação e desenvolvimento aí nas escrituras sagradas. Você que tem compartilhado, muito obrigado, com seus amigos e entes queridos o canal. Não deixa de você dar o seu like e deixar seus comentários aí para que o algoritmo possa encaminhar para mais pessoas. Sem mais delongas, então nós vamos abordar no dia de hoje, nós vamos falar sobre os saduceus. Quem são os saduceus diante aí dos tempos de Jesus? Nós estamos trabalhando aspectos da expressividade do judaísmo ou dos partidos religiosos que têm a ver com o judaísmo nos tempos de Jesus Cristo. Nós já colocamos aí sobre os escribas e vamos abordar um pouco sobre os saduceus. Então, quem que é os saduceus? Os saduceus, segundo a tradição, seja ela por meio dos próprios judeus ou de alguns estudiosos dentro da academia teológica cristã e outras formas de pensamento, os saduceus, segundo a tradição, eles vão derivar do nome dos filhos ou das descendências, né, de Zadok. Zadok foi um sacerdote nos dias de Davi e de Salomão, conforme essas referências que nós colocamos, segundo a Crônicas 31:10, Ezequiel 40:46, 44:15 e 48:11, dentre outras referências que tem. Zadok teve uma importância e relevância dentro dos dias de Davi e Salomão. E alguns estudiosos dentro dessa tradição, seja ela de linha judaica ou até mesmo cristã, por parte de muitos acadêmicos, trazem essa nuance referente aí aos descendentes de Zadok. Os saduceus, na verdade, eles são conhecidos como os guardiães da Torá. Eles seguem de forma estrita a literalidade da Torá, não são muito adeptos a muitas interpretações, assim como os doutores da lei, que seriam os escribas, que até participavam também de uma outra ramificação do judaísmo, que é os fariseus, que em breve nós vamos falar. Então eles são estritamente ligados à literalidade da Torá. Para quem não conhece, a Torá é o que nós classificamos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é o Pentateuco aí na linguagem aí protestante. Eles eram mais abertos às influências helenísticas do que os fariseus. Quando a gente fala sobre a influência helenística, nós estamos falando do legado que os gregos deixaram diante daquele mundo presente. Os gregos, para quem não sabe, foi um império que se levantou, isso tem registro no livro de Daniel. Você tem no canal Teologia Contextualizada
exposições abordando o período que nós chamamos de interbíblico ou intertestamentário, e nesse período você tem os gregos que trazem toda a sua cultura, seja ela filosófica, a língua, seus costumes religiosos e tradições. Então, os saduceus, eles são abertos a essas influências helenísticas que eram predominantes mesmo no Império Romano. O Império Romano, ele adere à cultura helênica, não abole, né, a cultura helênica, mas contudo assimila. Não diferente os saduceus, que é diferente dos fariseus, que rejeita, que rechaça toda a cultura helênica por causa do paganismo que a cultura helênica ela tem de forma muito clara e preponderante no seu desenvolvimento de influência e cultural, mas os saduceus são abertos a essas questões helênicas, para vocês terem uma ideia, sua filosofia e alguns costumes. Politicamente eles eram muito oportunistas, a ponto de também estarem prontos a aliar-se com o poder dominante e manter-se prestígio e influência. Eles se ajuntam, né, todos os partidos contra Cristo. Lá na frente, quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe uma unificação deles para derrubar Cristo Jesus. Aí se une escriba, saduceu, fariseu e o partido dos herodianos, que é um grupo específico que caminha com os Herodes. No canal também nós temos aí exposições abordando sobre todos os Herodes que tiveram no poder. Após a queda da Jerusalém, lá por volta do ano 70, onde Vespasiano ele era o imperador romano da época, e o seu filho, como general, chamado Tito, eles invadem Jerusalém, matam muitas pessoas ali, muitos judeus, faltam árvores para executarem a crucificação de muitos judeus naquele período específico, muito triste também, e que também foi anunciado por Cristo Jesus nas Escrituras Sagradas. Então, após a queda de Jerusalém no ano 70, todo o partido ali se desintegrou. Para vocês terem uma ideia, o que permaneceu posteriormente à queda de Jerusalém foi os fariseus, esse grupo. A expressão de crença dos saduceus, ela se dá, em primeiro lugar, como eles são literais à lei de Moisés, eles rejeitavam a tradição oral dos rabinos, dos rabis. Então só criam na lei escrita de Moisés, ou seja, na literalidade. Para quem não sabe, dentro do judaísmo, dentro aí do desenvolvimento, principalmente com os fariseus, você tem uma ala deles que trabalha a tradição oral. Eles têm a tradição oral, eles têm a tradição deles de interpretações que são escritos dos rabinos, seja do presente ou seja do passado, documentos interpretativos da lei de Moisés. Contudo, os saduceus, eles não davam valor à tradição oral, tá certo? O negócio deles era a literalidade realmente da escrita da lei de Moisés. Eles condenavam qualquer ensino que não se baseasse na palavra da lei escrita. Há um historiador muito famoso chamado Joséfo, ele registra isso no seu livro, né, de número 23, capítulo 10, ali na seção 6, ele aborda sobre essa questão, que os saduceus não eram favoráveis a essa questão aí da tradição oral, né, dessas interpretações rabínicas,
até porque os fariseus, de interpretar as escrituras sagradas, eles passaram a desenvolver uma tradição chamada tradição dos anciãos, que o próprio Jesus Cristo lá na frente também rechaçou, porque eles invalidavam a palavra de Deus para prevalecerem na tradição deles. E os saduceus também condenavam esse tipo de coisa. Ainda dentro da expressão de crença deles, eles viam nos ensinos dos fariseus influências persas, assírias, e eles tinham como colocação que essa tradição judaica ela tinha um foco aí de trair de fato aí, né, a literalidade aí da Torá, da lei de Moisés. Rejeitavam claramente a crença em anjos, demônios, ressurreição e ensino dos fariseus. O livro de Atos, no capítulo 23, Atos, capítulo 23, no versículo de número 8, ele vai abordar sobre essa questão. Diz assim, ó, pois os saduceus declaravam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitiam todas essas coisas. Então você tem dentro da expressividade entre os saduceus e os fariseus esse contraponto. Os saduceus, como a gente leu aqui no versículo 8 do capítulo 23 de Atos, eles não acreditavam em ressurreição, nem anjos, nem espíritos, ao contrário dos fariseus. Então, quando você tinha encontros desses partidos religiosos e eles fossem discutir sobre esses assuntos, os seus diálogos eram bem acalorados, para vocês terem ideia. Em Mateus capítulo 22, versículo 23 a 32, eles vão ter uma conversa com Cristo Jesus acerca da ressurreição, porque Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Então eles não têm esse pressuposto dentro do desenvolvimento religioso de crença deles, eles rechaçam realmente esse tipo de ensinamento. E você tem na Torá, na lei de Moisés, falando sobre essas questões, tá certo? Posteriormente, com o Novo Testamento, depois escrito, né, pelos judeus, e Lucas, né, que não é um judeu, os demais autores são todos judeus, você tem essas falas claras aí dentro da tradição aí deles. Houve muitos conflitos entre os saduceus e Jesus Cristo. Na exposição anterior que nós falamos sobre os escribas, que também alguns deles tinham uma raiz também no partido dos fariseus, mas especificamente a gente falou desses conflitos. Então, nessas três exposições, escribas, saduceus e fariseus, a gente vai falar um pouco desses conflitos, como que Jesus lidou com esses conflitos, como que eram esses apontamentos desses partidos em relação a Cristo Jesus, e aí a gente vai tirar algumas aplicações. A gente começou, né, a exposição com o texto bíblico, eu sou a luz do mundo, trabalhando aí o aspecto da palavra de Cristo, iluminando, jogando nas trevas dos homens, iluminação para que eles pudessem sair de fato aí dessa obscuridade em que eles viviam. E aí você tem um conflito, não é ideológico, mas é um conflito doutrinário, espiritual, porque os saduceus, como outros grupos, não acreditavam em Cristo Jesus como o Messias. Eles, na verdade, aguardavam um Messias político que os libertasse de Roma. Mas a ideia central da vinda de Cristo Jesus era acertar a vida deles perante a Deus. Por quê? Porque eles estavam separados de Deus. A gente até falou sobre os escribas, o conceito sobre pecado, separação de Deus, que eles estavam vivendo vivos, mas mortos espiritualmente. Até a gente usou a palavra necros, né, para
trazer a ideia de mortos espirituais e a ideia de vida, zoe no grego, que em Cristo as pessoas passam a ter a vida espiritual, saem do necros, da morte espiritual, né, dessa palavra grega, para uma outra palavra, pois Jesus é a própria vida, é aquele que liga aqueles que estão separados de Deus para a vida espiritual e ligados a Deus. Então, os saduceus e os fariseus, dentro desses conflitos com Cristo, você percebe nas movimentações de Jesus Cristo geograficamente dentro da Palestina dos tempos de Cristo, eles pedindo um sinal. E aí Jesus vai dar um diagnóstico de como está aquela geração. Eles pedem um sinal, embora você percebe, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, muitos sinais que Jesus opera. Jesus, ele tem, pelo menos nos evangelhos, é destacado o ministério da palavra, ministério de ensino, ministério de cura e ministério de libertação de espíritos malignos. Então você tem sinais, claro, de milagres, curas, libertação de espíritos malignos, mas esse pedido de sinais nada mais é do que testar a Cristo, né? São incrédulos realmente dentro aí dessa expressão da qual, quando Jesus ele encarna e começa a realizar a obra de Deus, e pessoas são tocadas e muitas coisas vão acontecendo, há um conflito aí, porque Jesus vem ensinando a palavra e tanto os fariseus, saduceus, escribas, herodianos e outros desenvolvimentos de natureza espiritual, social, acaba sendo desmontados pela palavra de Cristo, e aí isso gera um conflito. Em Mateus capítulo 16, versículo 1 a 4, o texto fala: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Então, na verdade, eles não estavam a fim de crerem naquilo que Jesus estava fazendo, mas tentando. Tentando aqui é no sentido de tentação, tá certo? Provocação. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado? E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio? Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? O que ele quer dizer? Que lá no Antigo Testamento já se falava sobre a vinda do Messias, da encarnação do Messias, e eles não estavam percebendo o cumprimento da palavra. E aí os versículos anteriores, ele está falando de tempo mesmo, que eles estão apercebidos, né, quando o céu tem alguma mudança, mas eles não estão discernindo o que está acontecendo no presente deles, espiritualmente, com a encarnação de Cristo. Eles não estão sabendo fazer essas observações. E aí vem o fatídico versículo 4, na qual Jesus dá o diagnóstico de como apresenta-se aquela geração. Uma geração má e adúltera. Pede um sinal. Ele é claro, específico com esses dois grupos, saduceus e fariseus. Pedem um sinal, sendo vocês uma geração de pessoas má e adúlteras? Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, os retirou-se. Jesus sabia qual era a intenção dos fariseus e dos saduceus, e portanto ele é cirúrgico em dizer: vocês são maus e vocês são adúlteros. É uma geração má, malignizada, que não quer arrependimento dos seus pecados. Até porque eles sabiam que Jesus, ao pregar sobre o reino de Deus, ele pregava sobre o arrependimento dos pecados, tá certo? E o texto começou a dizer que eles estavam ali para tentar a Jesus. Jesus vai orientar também os seus discípulos a terem cuidado com a doutrina dos saduceus e fariseus. Por quê?
porque os ensinamentos de ambos desses grupos estavam distanciados da verdade que Deus revelou ali no Antigo Testamento. A Bíblia que eles usavam, vou contextualizar aqui para você ter uma ideia, a Bíblia que eles usavam era o Antigo Testamento. Então você tem 39 livros no Antigo Testamento, na classificação dos judeus, porque a Bíblia hebraica ela tem um outro tipo de divisão que não é igual à nossa divisão, tá certo? Numa exposição de bibliologia, que é o estudo sobre a Bíblia, a gente vai mostrar essas divisões da Bíblia hebraica para Bíblias dos tempos atuais. Tem uma distinção. E o que acontecia? Diante desse quadro, Jesus ele faz uma leitura clara do que eles têm de desenvolvimento doutrinário que foge do Pentateuco, dos históricos, dos salmos, dos profetas, seja menores ou maiores, foge muito. E você tem, como a gente falou na exposição anterior, você tem o legalismo e você tem o antinomismo. Você tem essas duas pontas que elas acabam quebrando realmente aí o cerne da essência da palavra de Deus. E aí nesse texto de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 5, vou ler até o 12, só para você ter uma ideia do panorama, por que Jesus está dando uma orientação direta aos discípulos dele, aos seguidores dele, aqueles que vão seguir o seu padrão. Ora, tendo os discípulos passado para outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe diz: vede, e Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele vai explicar o que é o fermento de ambos grupos a partir do versículo 12, porque os discípulos de Jesus não estavam entendendo essa questão de fermento, eles estavam associando o fermento com questões de pão, porque Jesus tinha já multiplicado os pães, feito algo sobrenatural, é um sinal grande a multiplicação desses pães. O versículo 7 em diante vai falar isso, ó. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Então, eles estavam associando o pão com o fermento. E Jesus estava usando o fermento, a palavra fermento especificamente, como uma metáfora ou uma figura de linguagem para se referir ao ensinamento dos saduceus e fariseus. E demorou um tempo aí para os discípulos de Cristo entenderem isso. Versículo 8, percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Aí sim, depois que ele repete novamente essa colocação para os discípulos, então entenderam que não lhes dissera que acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Deixa eu explicar aqui para vocês. Doutrina não tem nada a ver com uso e costume, com roupa, brinco, batom, cabelo, bigode, barba, né? Usa saia, não usa saia, calça, usa sandália, não usa sandália, sapato longo, sapato curto, bota, não bota, chinelo, sei lá o que. Uso e costume, não tem nada a ver isso aí. Hoje a gente tem uma linha de pensamento de que doutrina é isso. Não é isso. Doutrina é ensinamento. É ensino, didascalia. É ensino. É alguém que vai ensinar a alguém acerca da
revelação de Deus, da palavra de Deus. Então, doutrina aqui, Jesus está dizendo para eles tomarem cuidado, terem muita atenção com o quê? Com o tipo de ensinamento que os fariseus e os saduceus se colocavam perante as multidões e as pessoas que viviam dentro daquele contexto geográfico. Cuidado, tenham muita atenção com esse tipo de ensinamento que não tem nada a ver com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a essência da palavra que o Senhor tem para eles. Então, o contexto aqui do capítulo 16 é um contexto onde os saduceus e os fariseus estão tentando a Jesus. Jesus dá o diagnóstico daquela geração má e adúltera que não quer se arrepender dos pecados e caminhar de fato na luz, na essência da palavra de Deus. E aí ele, adentrando o capítulo 16 com mais profundidade até o versículo de número 12, ele fala bem claro: ó, vocês que estão me seguindo, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, Natanael, Simão, todos esses aí, ó, tomem cuidado, não sigam o que os saduceus e os fariseus estão ensinando, não tem nada a ver com a verdade e a essência da palavra de Deus. Os saduceus questionavam a Jesus acerca da ressurreição, a gente até deu uma pincelada, mas eu vou ler esse texto aqui para vocês terem uma ideia. Pois eles não criam na ressurreição, e Jesus é a ressurreição, né? Você tem lá o capítulo 11, claríssimo, lá em João, nós vamos até ler ele na sequência. Mateus capítulo 22, versículo 23. Naquele dia aproximaram-se deles alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual 7 será ela a esposa? Porque todos desposaram. Aí Jesus, diante dessa pergunta e colocação entre os versículos 24 a 28 a Cristo, como eles não criam na ressurreição, e Jesus pregava também dentro do contexto geográfico ali da Palestina antiga, nos tempos de Jesus, Jesus pregava sobre a ressurreição. A ressurreição é um ensino cristão. A ressurreição ela é um ensino provido no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas é mais desenvolvido. Você percebe a temática ressurreição com o Senhor Jesus Cristo. Ele vai abrangendo mais, ele vai ensinando mais sobre essa doutrina, sobre esse ensinamento. No versículo 29, Jesus vai responder para eles e vai dizer assim: olha só, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Já no Antigo Testamento, já tinha apontamentos, claro, sobre a ressurreição. Ela foi desenvolvida com mais abrangência, a gente sabe, a gente tem ciência, por causa da revelação por ser progressiva no Novo Testamento. Mas isso não invalida que o Antigo Testamento não deixou claro. Pelo contrário, está explícito sobre essa questão também aí da ressurreição. Então Jesus fala: ó, vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Se vocês conhecessem as Escrituras e o poder de Deus, vocês creriam sobre a ressurreição. Por que nós estamos falando isso? Porque o versículo 30, ele vai dar algumas respostas bem interessantes. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? E aí ele vai
trazer à tona o que está escrito lá em Êxodo capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas pera lá. Em Êxodo capítulo 3, versículo 6, você tem Deus falando com Moisés. Mas olha que engraçado. Abraão está vivo, Isaac está vivo e Jacó está vivo. Não estão mortos. Porque o versículo continua. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Embora a doutrina da ressurreição ela não está tão desenvolvida como nós temos clareza no Novo Testamento, mas precisa gastar um pouco de fósforo, né, de queimar um pouco o fusível ali para entender. E Jesus deixa claro isso para eles. Não sei se você conseguiu pegar. O texto fala: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é uma referência ao livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, que Mateus deixa registrado nessa fala de Jesus Cristo para os saduceus. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. As multidões que estavam ali ouvindo juntamente com essa indagação dos saduceus a Cristo sobre a ressurreição, essas pessoas ali, essas multidões, ficaram extremamente maravilhadas com a autenticidade e ao mesmo tempo a autoridade de Jesus Cristo dizer que a ressurreição é um fato verídico, histórico, contundente. Que coisa espetacular. Não é à toa que lá em João capítulo 11, nós vamos ler agora, João capítulo 11, olha que interessante. João capítulo 11, versículo de número 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Mas antes dessa palavra de João 11, versículo 25 e 26, Jesus proferir a Marta, Marta já tinha replicado a Jesus quando Jesus faz uma pergunta para ela, e Marta fala assim: eu sei, replicou Marta para Jesus, quando Jesus declarou que o irmão dela ia ressurgir, que ia ressuscitar. Ela fala: eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, existia dentro da Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, ensinos acerca da ressurreição. E Jesus, ele deixa claro para os saduceus que não criam que a ressurreição como doutrina na Escritura, lá no Antigo Testamento, ela é uma doutrina de Deus. Jesus censura por eles não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Até porque você tem a ressurreição sendo manifestada nos livros históricos, com Eliseu acontecendo. Você tem questões aí acontecendo da ressurreição. Você tem a doutrina da ressurreição sendo abordada pelos salmos, para você ter uma ideia, que é os livros poéticos, pelos profetas. Daniel fala sobre essa questão. E quando você vai para João capítulo 11, você tem a manifestação de uma ressurreição dos mortos. Havia 4 dias em que Lázaro estava morto. E aí Jesus dá uma palavra e Lázaro sai da tumba. Olha que interessante. João capítulo 11, versículo de número 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta:
meu irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Por quê? Porque ele falou isso no versículo 25 e 26 que nós lemos. Tiraram então a pedra. Jesus mandou tirar a pedra. Eles obedeceram e Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz. É a palavra agora que vai ser direcionada, e a palavra de Jesus tem toda a autoridade. Seja no presente, seja no visível, seja no invisível, vai acontecer um sobrenatural. E aí ele fala em alta voz, Lázaro, vem para fora. Quem está falando com um morto há 4 dias, sem um fôlego de vida, morto fisicamente, é Jesus, que tem alcance até no invisível, no estado intermediário, onde é a morada dos mortos, aonde ele dá a palavra, e esse morto vai sair desse estado intermediário, aonde a vida volta à existência naquele corpo que fisicamente está morto. Parece loucura, né? Mas não. A palavra do Senhor tem poder. Versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, porque ele estava enfaixado, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai e deixai-o ir. Rapidamente, aquele que estava morto passa a ter vida, seu corpo levanta, está atado, eles vão desenrolar e deixa ele ir. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, para vocês terem uma ideia, esse sinal evidente da ressurreição de Lázaro, ele foi parar no ouvido dos principais sacerdotes e fariseus. O texto no versículo 47 não fala dos saduceus aqui dentro dessa fala, né? Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. E aí Caifás vai falar algumas coisas ali, mas você vai perceber que eles vão provocar a tentativa de matar o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou trabalhando essa questão aí da ressurreição, porque vocês estão percebendo que Jesus, dentro da própria Bíblia, lá na frente, e isso chegou aos ouvidos também dos saduceus, e Jesus fala bem claro para eles, vocês estão errando por não conhecer a doutrina, por não conhecer as escrituras, por não conhecer o poder de Deus. Porque se vocês conhecer as escrituras, ou seja, mostrarem interesse em estudar as doutrinas que Deus soprou e terem fé e crerem no poder de Deus, vocês vão ter posturas diferentes. Então, você tem esse embate, esse conflito entre os saduceus e Jesus Cristo. Deixa eu voltar só um pouquinho. Mateus 12, 18 a 27, Lucas 20, 27 a 40, nos sinóticos, você tem a repetição aí da mesma história, né?
do mesmo fato histórico. Ainda dentro desses conflitos, os saduceus, como sacerdotes, após a ressurreição de Cristo, eles se colocaram em oposição aos apóstolos. Por quê? Porque a ressurreição foi uma doutrina que foi ensinada também pelos apóstolos. Todos os cristãos, eles ensinam sobre a ressurreição dos mortos, para vocês terem uma ideia. Atos capítulo 4, versículo 1 a 4, os apóstolos estão pregando, falando sobre Cristo. E olha que interessante. Atos 4, versículo 1 a 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O que está prevalecendo é o que? É a ideia dos saduceus, desse grupo, de que a ressurreição é uma falácia dos cristãos. É uma falácia, não existe a ressurreição. Vocês sabem, a gente já falou, que os saduceus eles tinham um embate com os fariseus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição. Mesmo os fariseus sendo doutores da lei e algumas interpretações legalistas, mas os fariseus tinham a ideia da essência da revelação da ressurreição, desse ensinamento. Então, os saduceus eles começavam a agitar dentro ali do ambiente sócio-judaico ali, cultural deles ali na Palestina, sobre essa questão de não crerem na ressurreição. Eles estavam ressentidos, olha só, a palavra é bem complicada, né? Você ter ressentimento de algo, né? É uma coisa ruim, né? E o versículo 3 fala: e os prenderam recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então os apóstolos eles foram presos porque eles estavam ensinando sobre Jesus e sobre a ressurreição dos mortos, dentre os mortos. A ressurreição dentre os mortos. Então eles estavam ensinando sobre Jesus, que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que também essa ressurreição é uma doutrina central, balizar do cristianismo. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Mesmo tendo a prisão dos apóstolos ali que estavam pregando sobre Cristo e também sobre a ressurreição de Cristo dos mortos, pregando sobre a ressurreição, 5.000 pessoas foram alcançadas, mesmo com a contradição, esses conflitos, essas tensões que houveram com os saduceus. E por fim, os saduceus, como sumo sacerdote da época, a gente não tem aqui ideia, aí a gente tem que fazer uma pesquisa para saber qual era o sumo sacerdote nesse período, porque o livro de Atos, quando ele foi escrito por volta do ano 63. Então aí a gente precisa fazer uma avaliação histórica de quem era o sumo sacerdote daquela época, porque é interessante que Atos capítulo 5, versículo 17, ele vai revelar o seguinte: levantando-se, porém, o sumo sacerdote daquela época, não dá para dizer que era Caifás, né? Não tem como dizer. Aná já tinha saído do sumo sacerdote há anos. Caifás é que teve no lugar dele, né? Que foi posterior. Mas a gente não sabe, pelo menos aqui na revelação, olhando para o livro de Atos, a gente não tem um nome claro. Provavelmente a gente fazendo uma pesquisa histórica, procurando Joséfo ou alguma literatura próxima desse evento, então a gente precisa fazer uma análise mais histórica, a gente poderia encontrar quem é o sumo sacerdote. Tá? Eu não fiz essa pesquisa para vocês, mas você vê que os estudos, quanto mais a gente vai aprofundando, a gente procura ter uma linha. Depois, se eu encontrar, eu falo para vocês nas
próximas exposições. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tornaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então você tem aqui a prisão dos apóstolos, por quê? Porque os saduceus, juntamente com o sumo sacerdote, eles tinham inveja de nosso Senhor Jesus Cristo e de tudo aquilo que, através da vida de Jesus Cristo, que estava com os discípulos, com os apóstolos, realizara. O que é essas realizações? É o sobrenatural. Aí você tem ministração da palavra, você tem ministração de ensino, você tem enfermos sendo curados, seja o cego, seja o surdo, o mudo, o aleijado, ou seja, qualquer outra enfermidade. O sobrenatural estava acontecendo e espíritos malignos que tomavam posse de pessoas, essas vidas estavam sendo o quê? Libertadas. Então uma série de sobrenaturais estavam acontecendo. Então eles estão o quê? Com inveja. Inveja por quê? Porque os apóstolos abordavam sobre a pessoa de Cristo, sua ressurreição dos mortos, a ressurreição e tantos outros temas específicos que eles abordavam. Então existia esse conflito entre os saduceus e os apóstolos também. Não foi só com Jesus. O que a gente aprende de tudo isso? Que Jesus ele dá uma orientação clara, que a gente deve tomar muito cuidado com os tipos de ensinamentos que têm se propagado nesses últimos tempos. São tempos estranhos, tempos difíceis, que até os escolhidos poderiam ser enganados, que até pessoas simples poderiam não vir mais a crer sobre a ressurreição. E incrível que pareça, isso chegou nos tempos apostólicos com Paulo abordando sobre esse assunto lá em 1 Coríntios, capítulo 15, porque a igreja balançou sobre esse assunto. Teve um baita de um problema lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, certamente, essa propagação de entendimento dos saduceus, ela percorreu em alguns contextos geográficos daquela época. A carta de 1 Coríntios, ela foi escrita da cidade de Éfeso, quando Nero estava no poder, e ela foi escrita por volta do ano 55, 56. Aí você tem aí basicamente quase 26 anos que Jesus já ascendeu aos céus. Muito tempo que ele ascendeu aos céus, que o Espírito Santo tinha sido derramado à igreja, aos apóstolos, lá em Atos capítulo 2, e eles estavam pregando, ensinando que Jesus ressuscitou dentre os mortos e ensinando que a ressurreição passaria a todo aquele que crê por causa, né, do ensino da ressurreição que Jesus deixou lá em João capítulo 11, e isso os apóstolos, os discípulos estão ensinando naquele contexto da igreja primitiva. Estamos falando aqui de um tempo muito longo, e você tem dentro da própria igreja de Corinto não acreditando na ressurreição. Então Paulo ele escreve um capítulo inteiro, 1 Coríntios 15, para abordar sobre a ressurreição, para desconstruir uma fala que estava perturbando claramente o ambiente da igreja. E aí no versículo 13 ele fala: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda
permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo só se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo vai desconstruir uma fala que se propagou durante um bom período. Claramente, não era só os saduceus que não criam na ressurreição, mas também, como nós estamos falando de uma igreja que está em Corinto, Corinto tem influência grega, os gregos têm problema com essas questões, enfim. E aí você tem Paulo balizando doutrinariamente o capítulo 15, abordando sobre a ressurreição. Então, a gente disse anteriormente para a gente tomar cuidado com certos ensinamentos que nos nossos tempos, século 21, nós estamos vivendo tempos muito confusos doutrinários, muita igreja ensinando muita coisa, muita igreja que muitas vezes ensina o que o texto bíblico não diz, pessoas de outros movimentos filosóficos, enfim, tem outras abordagens acerca desse assunto que nós estamos falando, e é preciso a gente se acautelar, tomar cuidado, para que a nossa fé não venha esfriar, para que a gente não venha perder a esperança da ressurreição. Quem disse que nós íamos ressuscitar é Cristo. Nós temos que ficar com o que está escrito lá em João, capítulo 11, e aqui eu termino o assunto. Capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Que interessante essa palavra. No grego, essa palavra é ego eimi re anastasis kai rezoe. O que significa isso, Marcos? Significa eu sou a ressurreição e a vida. Ego eimi é Deus falando, Deus pronunciando. Eu sou a ressurreição. O artigo a está definindo o que vai acontecer. A ressurreição. Vocês vão levantar. Porque eu dei vida para vocês. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Nós temos a vida espiritual, nós temos a vida física e a gente tem a vida eterna. Zoe. Lembra da palavra que eu falei lá atrás para vocês? Zoe. Essa palavra ela tá no original. Ego eimi re anastasis kai rezoe. Então Jesus é a vida e ele deu a vida para todos aqueles que creem. Então nós temos a vida espiritual, a vida física e a vida eterna. Nós vamos ressuscitar. Ele fala: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mesmo que a gente passe pela morte física, a gente vai viver. Por quê? Porque a gente vai ressuscitar. Os que estão mortos em Cristo Jesus estão vivos, estão no estado intermediário, no seio de Abraão ou no paraíso, sendo consolados, confortados, aguardando o dia em que Jesus vai voltar, a parousia cristã, que significa a volta de Cristo. Os que estiverem mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos arrebatados serão, para estarem com Cristo nas bodas do Cordeiro. Então, diante desse quadro que nós estamos explicando para vocês, você tem esses conflitos entre os saduceus e Cristo, mas a gente fica com a doutrina, com o ensinamento de Cristo. Que vocês possam evitar certos ensinamentos que não tem nada a ver com a essência do Antigo ou do Novo Testamento, que vocês possam ser bereanos, conferir o que o Antigo e o que o Novo Testamento diz, e toda a doutrina ou toda a palavra que Deus revelou, toda a escritura inspirada por Deus, telpneustos, soprada de dentro do Senhor, de Deus Pai, nessa palavra você pode confiar, nessa palavra você pode pôr a esperança, nessa palavra você possa ter fé,
porque essa palavra é o poder de Deus. Um grande abraço a todos e que você possa aí divulgar para mais pessoas o canal e tamo junto. Permitindo Deus, a gente vai fazer uma exposição aí sobre os fariseus. Um grande abraço a todos.